Na reunião da herança, na casa da família em Tampa, meu irmão mais velho, Ryan, se levantou como se fosse dono do lugar. Bateu no copo e anunciou, sorrindo: mamãe e papai decidiram deixar os 8 imóveis de aluguel da Flórida para mim. Tegan, desculpa, você não vai receber nada. A sala explodiu em aplausos, gritos e risadas. Os primos bateram nas costas dele. A noiva, Brooke, sorria como se tivesse ganhado na loteria. Minha mãe limpou uma lágrima de orgulho. Eu não bati palmas. Nem pisquei. Olhei para meu pai e disse, bem calma: pai, você esqueceu uma coisa, não esqueceu? Ele congelou com o garfo no ar. O sorriso de Ryan sumiu. Brooke parou de beber. 30 pessoas ficaram em silêncio. Só dava para ouvir o ar-condicionado. Naquele segundo, todo mundo percebeu que o plano ensaiado por meses estava prestes a desmoronar. Antes de contar o que meu pai esqueceu e como aquela tarde virou a família de cabeça para baixo, deixa um comentário dizendo de onde você está assistindo. Eu gosto de saber que não fui a única pessoa sentada numa mesa cheia de gente que dizia me amar, antes de mostrar o que realmente pensava. Curte se você já teve que sorrir enquanto sua própria família comemorava sua queda, porque o que aconteceu depois fez todos se arrependerem de ter aplaudido tão rápido. Agora, deixe eu voltar ao começo. Meu nome é Tegan Whitaker. Antes dessa reunião, qualquer um acharia que minha família era o retrato do sucesso na Flórida: casa grande em South Tampa, barcos na garagem, sorrisos perfeitos nos cartões de Natal. Mas aquelas fotos nunca mostraram a hierarquia silenciosa que mandava em tudo. Ryan sempre foi o centro da família. Desde bebê, todos prestavam mais atenção nele. Ouviam ele primeiro, perdoavam ele mais rápido. Foi jogador mirim, quarterback no colégio e ficou na cidade para ajudar a administrar os imóveis da vovó Margarete assim que se formou. Em todo churrasco, alguém dizia que ele era o futuro do nome Whitaker. Ele adorava isso. Eu cresci vivendo na sombra dele. Professores confundiam nossos nomes até Ryan corrigir rindo. Nos aniversários, o bolo dele vinha primeiro. Os presentes dele eram abertos com festa. As histórias dele eram repetidas na mesa. As minhas ficavam guardadas. Quando pedi ajuda em matemática, minha mãe disse que o dinheiro estava curto porque Ryan precisava de chuteiras novas. Quando passei na Universidade da Geórgia com bolsa integral, meu pai só comentou: acho que alguém tinha que sair da Flórida. Então eu saí. No dia em que fiz 22 anos, coloquei tudo que tinha no meu Civic velho e dirigi pela I-75 até Tampa virar só uma luz no retrovisor. Atlanta me deu o primeiro respiro da minha vida sem a sombra de outra pessoa. Comecei como analista júnior numa empresa de imóveis comerciais, aprendendo sobre contratos, escrituras, heranças e como a propriedade pode mudar de dono de forma silenciosa e definitiva quando alguém sabe o que faz. Eu ainda voltava para casa, mas só quando a vovó Margarete chamava. Ela nunca me comparou ao Ryan. Nunca perguntou por que eu não era feliz ali como ele. Sentava comigo na varanda, de frente para a baía, cabelo preso com um lápis, e ouvia eu falar de números e imóveis como se fosse poesia. Às vezes, me dava a chave de uma das casas de aluguel e dizia para eu andar sozinha, sentir o peso de ser dona, mesmo que ninguém soubesse ainda. Ela nunca me chamou de a inteligente ou a independente. Ela só me olhava de verdade e dizia: você enxerga as coisas com clareza, Tegan. Isso vale mais que dinheiro. Quando eu ia embora no domingo à noite, ela me dava um chá gelado e lembrava que a viagem era só de 9 horas, não para sempre. Com o tempo, as pessoas pararam de notar quando eu entrava no cômodo. As ligações da minha mãe viraram mensagens curtas sobre feriados. Meu pai só ligava quando Ryan precisava de ajuda para fechar algum negócio. Eu virei a filha que seguia a própria vida, o que na nossa família significava a filha em quem ninguém mais precisava investir. Não cheguei a odiar o Ryan. Odiar exigiria uma energia que eu não queria gastar. Eu só aceitei as regras. Como se aceita o calor úmido de julho. Você se veste mais leve, segue em frente e não perde tempo reclamando. 2 anos atrás, em Atlanta, fui promovida a analista sênior de imóveis. Comprei um apartamento pequeno em Midtown e enchi de plantas que sobreviveram, porque ninguém além de mim esquecia de regar. Construí uma vida onde meu valor não era medido pela sombra de outra pessoa. O único laço que restava era a vovó Margarete.
A cada visita, ela estava um pouco mais frágil, mais silenciosa, mas os olhos continuavam atentos. Ela começou a me fazer mais perguntas sobre fundos, heranças e formas de proteger bens de pessoas que amam alto demais e administram mal. Respondi tudo com sinceridade, porque ela nunca usou meu conhecimento para favorecer outra pessoa. Ela faleceu em silêncio, 13 meses atrás. Voltei para o funeral e fiquei no fundo da igreja enquanto Ryan fazia o discurso. Todos choravam, e a ausência dela se instalou em mim como uma promessa que eu ainda não entendia. Era assim que eu estava no dia em que voltei à casa de Tampa para a reunião da herança, calma, carregando 9 anos de distância e a fé inabalável de uma mulher muito velha em mim. 3 anos antes, tudo já tinha mudado, sem ninguém perceber. Numa terça-feira à noite, a vovó Margarete me ligou e pediu que eu fosse vê-la no fim de semana seguinte. Não explicou nada. Disse apenas que precisava do meu olhar sobre algo. Quando cheguei à casa dela em Old Northeast, em Saint Pet, ela já me esperava na varanda, com 2 pastas e um café forte o bastante para acordar um morto. Não perdeu tempo com conversa fiada. Empurrou a primeira pasta na minha direção e mandou eu ler. Ali estavam extratos bancários, registros de aluguel e relatórios de despesas dos 8 imóveis. Os números eram claros. Nos últimos 18 meses, mais de $400 mil em aluguéis tinham sumido, jogados em categorias como manutenção, reparos emergenciais e taxas de administração. Muitos recibos estavam faltando ou tão apagados que mal dava para ler. A caligrafia dos poucos que restavam era do Ryan. Ela me observava virar as páginas, com a boca fechada numa linha dura. Eu dei acesso a ele porque ele disse que queria aprender o negócio, ela falou. No fim, aprendeu foi a sangrar tudo. Fiz a pergunta óbvia. Por que não confrontar ele? Ela balançou a cabeça. Disse que meus pais o defenderiam. Que falariam que meninos são assim. Que prometeriam que ele devolveria o dinheiro um dia. E quando esse dia chegasse, não haveria mais nada para devolver. Foi então que ela abriu a segunda pasta. Dentro, havia rascunhos de um truste revogável, com ela como responsável em vida e, depois da morte, eu como única administradora e beneficiária de todos os imóveis. Junto, 8 escrituras prontas para transferir a propriedade imediatamente. Faltavam apenas minha assinatura e 2 testemunhas. Ela explicou tudo como quem fala do tempo. Um truste em vida evita inventário e mantém tudo em sigilo. Nada vira público enquanto ela está viva. As escrituras transferem a propriedade de forma imediata e silenciosa. Depois de registradas, não tem volta. A tabeliã em quem ela confiava viria na segunda de manhã. Nenhum advogado da família veria os papéis, a menos que ela quisesse. Perguntei por que eu. Ela olhou para a água e respondeu sem pensar, porque você entende o que essas casas realmente são. 32 famílias que pagam o aluguel em dia para manter os filhos na mesma escola. Você não vai jogar isso fora com barcos, festas ou o brinquedo da vez do seu irmão. Tentei dizer que o Ryan surtaria quando descobrisse. Ela me cortou na hora, ele só vai descobrir quando não der mais para desfazer. Esse é o ponto. Passamos o resto do fim de semana revisando tudo. Ela me explicou cada parte do truste, mostrou onde assinar e deixou claro que, depois do registro no cartório, as casas seriam minhas, gostassem ou não. Mandou eu rubricar todas as páginas, para não haver contestação. Eu não fazia ideia do peso do que estava aceitando. Na segunda, às 9 em ponto, a tabeliã chegou. Assinamos na sala de jantar, com o ventilador fazendo barulho no teto. A mão da vovó Margarete não tremeu nenhuma vez. Quando a tabeliã foi embora, ela serviu um pouco de bourbon para nós duas, mesmo antes do meio-dia, bateu o copo no meu e disse, agora está feito. E completou, e agora a gente fica em silêncio. Ela me fez jurar, pelos túmulos dos pais dela, que eu não contaria a ninguém até o dia em que alguém tentasse tirar o que já não era mais deles. Eu prometi. Queimamos as cópias extras na lareira externa naquela noite e vimos a fumaça subir entre as palmeiras. Por 2 anos e meio, nada mudou por fora. Ryan continuou recebendo os aluguéis e se gabando do portfólio. Meus pais seguiram elogiando o quanto ele tinha se tornado responsável. Eu continuava indo de Atlanta de tempos em tempos, cuidando dos inquilinos quando a vovó pedia, consertando o que realmente precisava, sem inventar gastos. Ninguém percebeu que os registros do condado já mostravam Tegan Whittaker como proprietária.
Ninguém nunca olhou. A saúde da vovó piorou mais rápido depois disso. Ela passava mais tempo na cama e menos na varanda. Mas toda vez que eu ia lá, ela fazia a mesma pergunta: ainda é nosso segredo? Eu sempre respondia que sim. Virou nosso ritual. 2 palavras que diziam tudo. Na última vez que a vi viva, ela apertou minha mão com tanta força que o anel marcou minha pele. Lembre-se, ela sussurrou. Papel vence promessa, sempre. Depois sorriu como alguém que tinha acabado de ganhar uma aposta que só ela conhecia. 7 meses atrás, logo depois do funeral, minha mãe me ligou e pediu que eu ficasse mais um dia. Precisamos falar dos imóveis, disse, com a voz baixa, como se fosse dar uma notícia ruim. Todo mundo vai estar na casa amanhã. Eu sabia o que aquilo significava. A família inteira cercando o patrimônio antes mesmo de o testamento ser lido. Quase disse não, mas algo no tom dela parecia definitivo. Então aceitei. Na tarde seguinte, a sala de jantar parecia uma reunião de empresa. Meu pai estava na ponta da mesa, mangas arregaçadas, um bloco de anotações à frente. Ryan estava à direita, relaxado, já se comportando como um novo dono. Minha mãe não parava de encher as xícaras de café, mas ninguém bebia. Uma pilha de documentos oficiais estava no centro da mesa. Meu pai empurrou a primeira folha para mim. É só uma renúncia simples, começou. Vamos manter tudo na família, mas, para evitar confusão no futuro, precisamos que você assine dizendo que não espera nenhuma parte dos imóveis. Olhei o título: Renúncia de direito à herança e bens imóveis. 8 endereços listados logo abaixo. Meu coração seguiu calmo. Eu já tinha visto surpresas piores. Antes que eu falasse, minha mãe entrou na conversa. Filha, é só papel. O Ryan vai ficar aqui cuidando de tudo no dia a dia. Faz sentido ele ter controle total. Isso é só para manter a paz. Ryan deu um sorrisinho, girando a caneta entre os dedos. É isso, Tegan. Ninguém quer advogado envolvido. Assina e pronto. Eu empurrei o papel de volta, só um pouco. Não vou assinar nada. O clima da sala mudou na hora. As sobrancelhas do meu pai subiram. A mão da minha mãe parou no meio do café. Meu pai se recompôs primeiro. Vamos lá, não seja difícil. Isso não é tirar nada de você. É só clareza. Olhei direto para ele. Eu não vou abrir mão do que a vovó deixou para mim. Silêncio. Ryan parou de girar a caneta. Minha mãe tentou o lado emocional. Sua avó queria a família unida. Ela odiaria ver a gente brigando. Eu nem pisquei. Ela não está aqui para ver nada, está? E eu não estou brigando. Só não vou abrir mão dos meus direitos. Meu pai se inclinou para frente, com a voz baixa, do jeito que fazia quando eu era criança. Tegan, estamos tentando resolver isso da forma fácil. O Ryan dedicou anos àquelas casas. Quase ri. Anos colocando dinheiro no próprio bolso, talvez. Ryan falou por fim, a irritação escapando. Você mora em Atlanta. Nem quer esses imóveis. Pra que complicar? Porque eles não são seus para dar, respondi. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. A gente só quer todo mundo feliz depois de tudo que passamos. Depois de perder a sua avó. Movimento clássico. Usar a morte recente para me fazer parecer cruel. Eu me levantei. Sinto muito que estejam chateados, mas não vou assinar nada. Meu pai bateu na mesa, fazendo as xícaras tremerem. Isso é um absurdo. Você está agindo como se estivéssemos roubando você. Peguei minhas chaves. Não. Estou agindo como alguém que sabe exatamente o que é seu. Ryan ficou vermelho. Você está sendo egoísta. Típico. Caminhei até a porta e parei só para dizer uma coisa. Egoísmo é achar que dá para pagar a vontade de alguém com uma assinatura, só porque é mais conveniente. Minha mãe chamou atrás de mim, com a voz quebrada. Tegan, por favor, não vá assim. Eu não virei. A gente se vê quando vocês estiverem prontos para respeitar o que a vovó realmente quis. A porta bateu atrás de mim.
Ouvi Ryan resmungar que eu sempre fazia papel de vítima. Meu pai mandando ele se acalmar. Minha mãe começando a chorar de verdade. Entrei no carro, abaixei os vidros e deixei o ar quente da Flórida bater no rosto. Foram 9 horas de estrada até Atlanta. Nas semanas seguintes, eles ficaram convencidos de que eu estava fazendo birra. Mensagens em grupo falando de cura e união da família. Meu pai deixou 2 áudios, cada vez mais irritado. Ryan mandou só uma mensagem: cresce. Não respondi nada. Em vez disso, imprimi novas cópias das escrituras registradas, guardei tudo numa pasta à prova de fogo e esperei. Eu sabia que eles estavam criando a própria história, onde eles eram os heróis e eu a filha problema que não largava o rancor. Eles não faziam ideia de que esse rancor nem era meu pra largar. 2 semanas atrás, o convite chegou na minha caixa de correio em Atlanta. Cartão grosso, cor creme, borda dourada. Celebração do legado de Margaret Whittaker em letras em relevo. Dentro, um bilhete da minha mãe, com a caligrafia perfeita: por favor, venha honrar os desejos da vovó e celebrar o futuro dos imóveis da família. Sábado, às 3. Sentimos sua falta. Eu soube na hora o que era. A volta da vitória que eles achavam que tinham ganho. No mesmo dia, o grupo da família explodiu. Ryan postou uma selfie em frente a uma das casas, com a legenda: coisas grandes chegando para o portfólio Whittaker. Brooke comentou: muito orgulho do meu futuro marido. Tias e primos curtiram tudo. Alguém até brincou: a Tegan melhor aparecer dessa vez. Eu não respondi ponto, mas eu limpei minha agenda do fim de semana e arrumei a mala de rodinhas que costumo usar em viagens de trabalho. Dentro, coloquei 3 pastas identificadas, com abas coloridas, e um pendrive com todos os documentos escaneados em alta resolução. Fechei a mala, carreguei o carro antes do amanhecer de sexta-feira e segui para o sul pela I-75, para a viagem de 9 horas que eu já fazia quase no automático. Quanto mais eu me aproximava de Tampa, mais a tensão parecia crescer, até dentro do carro. Os outdoors deram lugar às palmeiras, depois às placas de saída que eu conhecia de cor. Cada quilômetro me lembrava por que eu tinha ido embora e por que estava voltando agora. Parei uma vez para abastecer perto de Ocala e olhei o celular. 23 mensagens novas no grupo da família, todas celebrando o Ryan assumindo tudo. Meu pai mandou uma mensagem privada dizendo que estava ansioso para deixar tudo isso para trás. Eu deixei no lido. Quando atravessei a ponte Howard Franklin, com a baía brilhando ao sol da tarde, meu estômago entrou naquele frio calmo que sinto antes de fechar um negócio milionário. Eu não estava mais nervosa. Eu estava pronta. Cheguei ao bairro antigo pouco depois do meio-dia de sábado. Já tinha carros por toda a rua. Primos de Orlando. O tio Rei, de Nápoles. Até o administrador dos imóveis, que vinha mandando os aluguéis para a pessoa errada há anos. No quintal, tendas brancas estavam montadas, os bufês descarregavam bandejas de camarão e bolinhos de caranguejo. Um barman se arrumava debaixo do carvalho. Aquilo não era uma reunião. Era uma coroação. Minha mãe me viu na entrada e veio rápido, de salto alto, braços abertos, como se nada tivesse acontecido. Você veio. Todo mundo estava perguntando de você. Ela me abraçou forte demais, o perfume tomando o ar. Meu pai veio logo atrás, batendo no meu ombro com aquela firmeza forçada de quem finge que está tudo bem. Bom ver a família toda reunida, disse, olhando de canto para a mala na minha mão. Ryan apareceu na varanda com a Brooke colada nele, os 2 com taças de mimosa. Ele levantou o copo num brinde falso. Olha só quem resolveu aparecer. Brooke riu e cochichou algo que fez ele rir ainda mais alto. Alguns primos acenaram sem graça. A maioria fingiu não notar o clima estranho. Dentro da casa, o cheiro era de lustramóveis com ambição. Fotos emolduradas do Ryan apertando a mão de inquilinos cobriam a mesa da entrada. O mapa ampliado do condado estava num cavalete, com círculos vermelhos marcando os 8 endereços. Alguém até tinha mandado imprimir folhetos brilhantes com o título: Aluguéis da família Whittaker, com uma nova era. Empurrei minha mala direto pela sala e estacionei ao lado do sofá, bem no campo de visão de todo mundo. O sorriso da minha mãe vacilou por um segundo. Meu pai pigarreou. Ryan levantou uma sobrancelha, mas não disse nada. As pessoas continuaram chegando.
O advogado da família, Sr. Argrove, apertava mãos e recebia parabéns como se tudo já estivesse resolvido. Alguns inquilinos convidados por educação circulavam confusos, mas felizes com a comida grátis. Amigos de infância do Ryan batiam nas costas dele e perguntavam quando seria o fechamento. Eu fiz conversa fiada, aceitei uma garrafa de água e observei a sala se encher da certeza de que a história já estava decidida. Cada parabéns para o meu irmão parecia mais um tijolo no muro que eles achavam que me manteria do lado de fora. Brooke passou flutuando, vestido leve, o diamante na mão esquerda brilhando em todas as luzes. Esse vai ser o nosso futuro, disse a um grupo de tias, apontando para os folhetos. 8 rendas fixas antes mesmo do casamento. Ryan sorriu, braço em volta da cintura dela, recebendo elogios como se fossem um direito de nascença. Eu fiquei perto da janela, ainda segurando a alça da mala, contando os rostos. 32 pessoas, mais ou menos. Testemunhas suficientes para que ninguém pudesse dizer depois que não viu o que estava prestes a acontecer. A sala estava cheia quando Ryan finalmente se levantou. Taça de champanhe erguida, a voz passando por cima de todas as conversas, como se ele tivesse ensaiado por semanas. Quero agradecer à mamãe e ao papai por confiarem em mim o legado da vovó Margarete. Ele abriu aquele sorriso treinado. A partir de hoje, os 8 imóveis de aluguel estão oficialmente no meu nome. A tradição da família continua mais forte do que nunca. As taças se levantaram. Os aplausos começaram. Alguém gritou o nome dele. Um primo bateu palmas e logo todos acompanharam, o som ecoando pelas paredes. Esperei o barulho chegar ao auge. Então puxei a mala para frente. As rodinhas fizeram barulho no piso de madeira. Todas as cabeças se viraram. As palmas morreram no ar. Parei ao lado da mesa de centro, destravei a mala e abri a tampa. 30 pares de olhos se prenderam às pilhas organizadas lá dentro. Meu pai foi o primeiro a falar. Tegan, o que é isso? Eu ainda não respondi. Peguei a primeira escritura, levantei para a luz pegar o selo do cartório e coloquei sobre a mesa. Depois a segunda. A terceira. No total, 8. Todas com a assinatura firme da vovó Margarete e o selo oficial do condado. Em seguida, tirei o truste em vida. Grosso, encadernado, com a parte que me nomeava administradora destacada em amarelo. Coloquei por cima, como um ponto final. Só então olhei para meu pai. Você realmente esqueceu que isso existia, não esqueceu? O rosto dele perdeu a cor na hora. Minha mãe levou a mão à boca. Ryan encarava os papéis como se estivessem em outra língua. O advogado da família, Sr. Argrove, deu um passo à frente, ajustando os óculos. Pegou o truste, olhou a página de assinaturas, depois a lista de bens, com todos os endereços. Conferiu as escrituras e os selos do cartório. Levantou o olhar devagar. Esses documentos estão registrados, disse, sem emoção. Todos. Há 3 anos. Tegan é a proprietária legal. Não há herança restante para dividir. O som do gelo derretendo nas taças parecia alto demais. Ryan avançou nos papéis. Isso é impossível. A vovó estava doente. Ela não sabia o que estava assinando. O advogado não entregou nada. Eu mesmo reconheci documentos parecidos para Margarete. A assinatura confere. A tabeliã é licenciada. Isso é válido. Falei de novo, calma. A vovó sabia exatamente o que estava fazendo. Ela quis garantir que as casas fossem cuidadas, não exploradas. Meu pai tentou se levantar, mas caiu sentado de novo. Ela nunca nos contou. Não contou, respondi. Para vocês. O rosto do Ryan se contorceu. Você escondeu isso o tempo todo. Deixou a gente planejar tudo. Eu o interrompi. Eu deixei vocês planejarem o que achavam que era de vocês. A vovó me pediu para esperar até alguém tentar tirar o que ela já tinha dado. Hoje pareceu o dia certo. O advogado fechou o truste com um som seco. Legalmente, o assunto está encerrado. Os imóveis pertencem a Tegan. Fim. Tias se mexeram nas cadeiras. Primos trocaram olhares.
O administrador dos imóveis, que minutos antes parabenizava o Ryan, agora queria sumir. Minha mãe falou quase num sussurro. Como você pôde fazer isso com seu próprio irmão? Olhei para ela. Eu não fiz nada. Quem fez foi a vovó. Eu só cumpri. Ryan bateu a taça na mesa com tanta força que o pé quebrou. O champanhe se espalhou, molhando o canto de uma das escrituras. Eu não recuei. Ele cuspiu as palavras. Você acha que ganhou? Eu respondi calma, eu não vim aqui para ganhar. Vim para garantir que a vontade dela fosse respeitada. A sala continuou congelada. Ninguém limpou o champanhe. Ninguém se mexeu. O copo da Brooke escorregou da mão dela e se estilhaçou no chão. O champanhe molhou sapatos e tornozelos. Ela não se abaixou para juntar os cacos. Só me encarou, boca aberta. Olhou para mim, depois pro Ryan, depois pros papéis. Sem dizer nada, pegou a bolsa, empurrou 2 primos e saiu direto pela porta da frente. A tela bateu forte atrás dela. Ninguém foi atrás. O rosto do Ryan foi do vermelho ao roxo. Ele arrancou o truste das mãos do advogado e começou a virar as páginas, fora de si. Isso é falso, gritou. Ela forjou tudo. A vovó estava dopada no último ano. Nem sabia que dia era. O Sr. Hargrove pegou o documento de volta, calmo como sempre. Abriu na página das assinaturas e começou a ler em voz alta, devagar, sem pressa. Artigo 4, seção 2. Após a morte de Margaret Whittaker, todos os imóveis listados no anexo A passam imediatamente para a administradora sucessora, Tegan Whittaker, livres de inventário. Ele continuou, a voz firme, cada frase como um prego a mais. Quando chegou ao reconhecimento em cartório e às datas de registro, os gritos do Ryan viraram apenas respiração pesada. Do canto do corredor, Dylan deu um passo à frente. Meu irmão do meio, o mais quieto, falou pela primeira vez naquela tarde. Ela está falando a verdade. Todas as cabeças se viraram. Eu estava lá no dia em que a vovó assinou. Ela me pediu para levá-la ao cartório porque não queria que a mamãe ou o papai soubessem. Eu fiquei no carro. Ela saiu sorrindo. Ryan girou para ele. Você sabia e não falou nada? Dylan sustentou o olhar. Ela me fez prometer a mesma coisa que fez a Tegan prometer. Algumas promessas valem mais do que manter a paz. Minha mãe desabou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos, os ombros tremendo. Meu pai pareceu envelhecer 10 anos em segundos. Ele caiu de joelhos ali mesmo, no tapete, estendendo a mão para mim como se eu fosse a última coisa firme naquele lugar. Tegan, por favor. A gente não sabia. Dá para consertar. A gente refaz tudo. Só não tira tudo do seu irmão. A voz dele quebrou. As lágrimas caíram, de verdade, dessa vez. Minha mãe tentou segurar minha mão, a maquiagem borrada. A gente achou que estava fazendo o melhor para a família. Achou que o Ryan precisava mais. Você sempre se virou sozinha. Eu puxei a mão antes que ela me tocasse. Essa foi a decisão da vovó. Não minha. Ryan avançou de novo, agora em minha direção. Dylan foi mais rápido. Se colocou entre nós, a mão firme no peito do Ryan. Chega, ele disse, baixo e firme. Ryan parou, respirando forte, punhos fechados, sem poder fazer nada. Tios e tias ficaram parados, alguns com o celular meio levantado, outros olhando pro chão. Os administradores dos imóveis saíram pela porta lateral sem se despedir. Os garçons ficaram na porta da cozinha, sem saber se continuavam servindo ou se começavam a limpar uma bagunça que não tinha nada a ver com bebida derramada. Meu pai continuou de joelhos. A gente vende os barcos. Faz hipoteca. O que for preciso para consertar isso. Minha mãe chorava mais alto. Desculpa. Por favor, não odeie a gente. Olhei para os dois, depois para o Ryan, tremendo de raiva, e então para o Dylan, firme ao meu lado pela primeira vez na vida. Eu não odeio vocês, eu disse. Mas cansei de consertar coisas para pessoas que nunca me viram como parte da solução. Fechei a mala, travei os fechos e deixei a alça em pé. O Sr. Hargrove pigarreou.
Na segunda-feira vou avisar todos os inquilinos e os bancos. A transferência de propriedade já está concluída. Agora é só parte administrativa. Ryan soltou um som de animal ferido. Minha mãe chorou abraçada a uma almofada. Meu pai ficou olhando para o chão. Peguei minhas chaves. 3 meses depois, a poeira baixou, mas nada voltou ao normal. O nome do Ryan sumiu de todos os contratos, contas bancárias e fornecedores ligados aos 8 imóveis. Os inquilinos começaram a receber novas instruções de pagamento, agora com o meu nome. A maioria nem percebeu. O aluguel continuou o mesmo, os consertos passaram a ser feitos mais rápido e ninguém mais cobrava reformas falsas. Na semana seguinte à reunião, chegou a notificação do imposto. Anos disfarçando viagens pessoais como inspeções e caminhonetes novas como veículos de manutenção finalmente cobraram seu preço. As contas do Ryan foram congeladas, e tudo que ainda estava no nome dele recebeu penhora. Ele contratou advogado sem ter dinheiro e perdeu do mesmo jeito. A multa final passou de 6 dígitos. Ele ainda paga isso em parcelas que vão acompanhá-lo por anos. 30 dias depois, meus pais colocaram a casa grande à venda. Primeiro foram os barcos, depois os jet skis, depois as joias da minha mãe. Eles se mudaram para um apartamento de 2 quartos perto de Carroll, com vista para um estacionamento, não mais para a Bahia. Meu pai se aposentou mais cedo depois que o estresse causou problemas no coração. Minha mãe começou a trabalhar meio período numa boutique para pagar as despesas. Eles pararam de fazer festas. Ninguém tinha vontade de comemorar. Brooke devolveu o anel pelo correio. Sem bilhete. Ryan se mudou para um estúdio no centro e arrumou trabalho vendendo carros na Dali Mabry. Às vezes ele passa devagar em frente aos imóveis, vê minha placa de administração e acelera para ir embora. Dylan me manda mensagem a cada 2 semanas. Só para saber como estou. Nada pesado. É o único a quem eu respondo. Ele diz que o resto da família fala de mim como se eu tivesse morrido, e não a vovó Margarete. Eu digo que isso está ótimo para mim. Fiquei em Atlanta. A renda dos aluguéis paga meu financiamento e sobra. Contratei uma empresa de gestão local, formada por mulheres que atendem o telefone rápido. As vagas diminuíram, a satisfação dos inquilinos aumentou e, todo mês, o dinheiro cai na minha conta de forma limpa e silenciosa. No último trimestre, comprei mais 2 imóveis. Menores, mas meus desde o primeiro dia. Nenhum parente tentou falar comigo diretamente. Sem cartas, sem e-mails, sem visita surpresa. A última mensagem foi da minha mãe, 2 meses atrás, chorando e pedindo para eu ir no Natal. Eu não liguei de volta. Apaguei e bloqueei o número no mesmo dia. Algumas noites, fico na varanda do meu apartamento em Midtown, olhando as luzes da cidade, e penso na menina que pedia ajuda em matemática enquanto o irmão ganhava chuteiras novas. Aquela menina aprendeu que o mundo premia a voz mais alta, até o dia em que alguém resolve falar com provas. Sangue não garante lealdade. Nunca garantiu. O que me protegeu foi uma mulher idosa que enxergou o futuro com clareza suficiente para colocá-lo no papel, e uma promessa que eu cumpri quando mais importava. A pasta à prova de fogo ainda está comigo. Todas as escrituras, cada página do truche, cada carimbo oficial estão lá, na prateleira mais alta do meu armário. Eu quase nunca olho. Não preciso. As casas pagam as contas. Os inquilinos estão bem. E meu telefone segue em silêncio para quem um dia se chamou de família. A vovó Margarete estava certa. Papel vence promessa, sempre. E algumas portas, quando você fecha, ficam fechadas para sempre. Se você já teve que escolher entre a família em que nasceu e a paz que construiu sozinho, me conta nos comentários de onde você está assistindo hoje. Porque, às vezes, o mais difícil não é ir embora. É se recusar a voltar.